Fala pessoal, Rian aqui e esse é mais um vídeo da nossa série de matemática. A gente vai continuar com o assunto de relações, então vamos dar uma olhada aqui em mais algumas definições sobre esse conceito de relação, tá? Então, para esse vídeo, a gente vai começar falando sobre domínio e imagem de uma relação. O que é o domínio e imagem de uma relação? Então vamos lá. Vamos considerar ali uma relação qualquer, né? A gente já viu relação, vocês já sabem o que é uma relação. Se não sabe, tem que assistir o vídeo anterior. Como já digo em todos os vídeos, tem que assistir a sequência, porque a gente vai construindo a pirâmide do conhecimento, bloquinho a bloquinho, e se perder um, cai tudo. Então, consideramos uma relação qualquer que é dada entre dois conjuntos, A e B. A gente já viu que isso aqui é dado por um produto cartesiano, né? A gente já viu que isso é dado, a relação é dada por um produto cartesiano. E, bom, chamamos o domínio dessa relação, que é representado por D de R, tá? O domínio da relação é denotado dessa maneira, o conjunto dos elementos de A que estão associados a pelo menos um conjunto de B. Tá? Então a gente viu lá no produto cartesiano, na relação, perdão, que a gente estabelece uma relação de um conjunto com o outro. Normalmente a gente denota o primeiro A e o segundo B. Então, todos os elementos que estiverem em A e tenham correspondência com algum elemento em B, a gente chama isso de domínio. Tá? Isso aqui, o conjunto desses elementos, vai ser o seu domínio, o domínio dessa relação, perdão. E o que é imagem, afinal? A imagem é representada ou denotada por im, né, im de imagem da relação, e é dado pelo conjunto dos elementos do o conjunto dos elementos de B, do conjunto B, que são imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Então agora a gente está olhando para B e a gente vai procurar cada elemento, né, aqui a gente tem cada um desses elementos, que é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Então, é exatamente cada um desses aqui. Então, esse conjunto aqui vai ser a sua imagem, ou a imagem da relação, certo? Aqui é o domínio dessa relação. Qual a relação, Rian? A relação que se estabelece entre os elementos desses dois conjuntos. Se você não tem essa definição clara na sua cabeça, tem que assistir o vídeo anterior, tá? Eu quero deixar muito claro aqui que, vamos dar um exemplo mais prático, né? Bem simples. Vamos imaginar um conjunto A. Vamos imaginar um conjunto B, tá? Um conjunto B aqui. Eu posso ter uma relação de 1 com 3, 2 com 4. Isso é uma relação? Sim, isso é uma relação. Agora, qual é o domínio dessa relação? O domínio dessa relação são os elementos do conjunto A que tem uma correspondência com algum elemento do conjunto B. Então, o domínio dessa relação vai ser dado por esse conjunto, 1 e 2, certo? E qual é a imagem dessa relação? São os elementos de B que possuem uma imagem, ou são uma imagem de algum elemento de A, de pelo menos um elemento de A. Então, nesse caso aqui, só os elementos 3 e 4 fazem parte da imagem. Tá? A imagem da relação é dada apenas por 3 e 4. Tá? Ah, Rian, mas e o elemento 5 aqui? Ele não faz parte da imagem? Não. Por quê? Porque ele não é imagem de nenhum elemento em A. Tá? Então, em relação à imagem, tá? É representada pelos elementos que têm uma correspondência no conjunto A. Tá? Assim como o domínio vai ter cada um dos seus elementos uma correspondência no conjunto B. Tá? Então, seguindo aqui, né, um exemplo, também um exemplo que a gente usou na aula anterior, onde a gente descreveu um problema em que um operário inspecionava máquinas e para cada máquina inspecionável ele ganhava R$ 3, não era esse o problema? Então, o conjunto A é determinado pela faixa de, né, média lá de motores que ele inspecionava diariamente, de 15 a 20, né? Lembrando que não existe inspeção de meio motor, até porque a gente descreve aqui a relação com a bonificação, e a bonificação é dada pelo motor inteiramente inspecionado. E aí a gente, como a gente recebe
R$ 3 por cada motor. A gente identificou lá no vídeo, tem que assistir o vídeo, que a regra dessa relação ela é dada por y igual a 3x, ou seja, a sua bonificação vai ser correspondente a 3 vezes o número de motor inspecionado. Não é isso? Motor. Então, a relação desses dois conjuntos, ou seja, o produto cartesiano de A por B, esses dois elementos aqui, esses dois conjuntos, vai ser dado por esse conjunto aqui, esse conjunto de pares ordenados. E aí a gente pode definir a domínio e a imagem, como a gente acabou de ver. Qual vai ser o domínio dessa relação? A gente viu lá que o conjunto são as horas, né, perdão, são os motores inspecionados diariamente, que vai de 15 até 20, certo? E o conjunto B era determinado pelo bônus, correspondente, né, ao número de motores. Aqui vai de 45 a 60. Mas perceba que eu poderia colocar aqui, vamos botar 60 só para a gente terminar o exemplo, mas depois eu concluo. Então, quer dizer, o meu domínio vai ser exatamente todos esses elementos, porque cada um desse elemento tem uma correspondência lá no conjunto B, como a gente está vendo aqui, certo? Na relação. E a minha imagem também vai ser de 45 a 60, porque cada um deles é uma imagem de um elemento do conjunto A. Perceba, o elemento 45 do conjunto B, né, é a imagem do elemento 15 do conjunto A. 48 é a imagem do elemento 16 no conjunto A. E assim sucessivamente. O exemplo que eu ia dar aqui era que se eu tivesse, aqui não é o caso, porque eu descrevi os elementos de B, mas digamos que eu tivesse o número 63 aqui, certo? 63 nesse conjunto. O 63 não faria parte da imagem, tá? É só para deixar claro isso. A imagem é dada pelos elementos de B que possuem, né, ou que são imagem de algum elemento em A. Muito bem, vamos seguir. Aqui é para demonstrar, aqui é o mesmo exemplo, tá? Mas só para demonstrar até uma questão que a gente viu na aula anterior, que é a descrição dessa relação no plano cartesiano, e a gente tem lá a relação estabelecida, né, pelo produto, né, cartesiano de A pelo B, a gente viu isso, e o domínio e a imagem dessa relação que a gente acabou de ver. Aqui a gente mais uma vez pode descrever aqui uma linha reta. Por que que essa linha reta existe? Porque a gente viu que a relação é dada por uma regra, e essa regra é exatamente essa equaçãozinha aqui, né? A bonificação é dada por 3 vezes o número de motores, certo? Então, perceba, né? Isso aqui eu falei que isso aqui na aula passada, né? Eu falei que isso aqui é uma equação de primeiro grau, certo? E é por isso que ela descreve essa reta crescente, certo? Uma coisa interessante da gente observar aqui, né? Aqui são um conjunto formado por pontos, né? Ele não é exatamente um intervalo, mas dá para a gente entender que quando a gente fala em, por exemplo, domínio dessa relação, se eu pegasse e fizesse uma projeção, imagine que eu projete uma luz aqui, tá? A sombra dessa reta que a gente descreveu aí seria exatamente igual ao meu domínio. Vê se não seria isso, certo? Se eu projetasse aqui essa reta, que é a regra da nossa relação, no eixo X, eu teria exatamente o domínio. Aqui, como são pontos, né, eu teria exatamente os pontos que correspondem aos elementos do meu domínio, o domínio da relação. Tá? E se eu projetasse aqui agora uma luz, né, nesse sentido, ou seja, é, no sentido para o eixo vertical, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas, eu teria essa sombra aqui, certo? Teria essa sombra aqui, essa projeção aqui e essa sombra aqui, certo? E você iria perceber que isso equivale exatamente à sua imagem, tá? É a imagem da relação, certo? Aqui eu não tenho um intervalo, deixa bem claro, eu tenho pontos, então esses pontos aqui equivaleriam exatamente ao conjunto da imagem dessa relação, e a gente consegue
verificar que isso está certo, tá? A imagem está aqui é a projeção da reta no eixo Y, certo? E o domínio é a projeção, né? A projeção no eixo X. E aqui é a projeção no eixo Y. Aqui é só para demonstrar que existe essa relação, e é por isso que a gente falou de plano cartesiano, depois a gente falou de relação, porque as coisas estão concatenadas, elas se ligam, né, de uma maneira lógica, só para vocês entenderem que existe essa relação. Seguindo, ainda em relações, a gente precisa ver o conceito de inversa de uma relação. A gente viu que a relação ela é dada pelo conjunto de pares ordenados do produto cartesiano, né, o produto entre dois conjuntos, uma definição da aula passada. E a gente viu que o par ordenado, ele é par ordenado porque ele é dado por dois elementos e que a ordem importa. Então eu não poderia trocar a ordem desses elementos porque eu estaria descrevendo outro ponto. Eu estaria descrevendo outra coordenada, tá? Não é a mesma coordenada. E se eu inverto o x para a posição do y e o y para a posição do x, o que eu vou ter é exatamente a inversa dessa relação. Então, o conjunto de elementos, né, lá da relação, formado por x e y, né, e se eu inverter a posição dessa coordenada para todos os elementos desse conjunto, eu passo a ter a inversa dessa relação. Então é isso, né? Consideramos uma relação qualquer R entre dois conjuntos A e B. A relação inversa, denotada por R elevado a menos 1, esse menos 1 aí é para denotar exatamente a inversa, é tal que o y e o x pertencem ao produto cartesiano de A. Lembrando que isso aqui é exatamente a sua relação inversa, certo? Porque se a minha relação é dada pelo produto cartesiano AB, a minha inversa vai ser dada pelo quê? Pelo B vezes A. Perdão, B vezes A, tá? Então tá aqui, tá? Então o y e o x, eles pertencem a R elevado a 1, que é a inversa da relação, tal que o x e y pertencem à relação, né? Em outras palavras, vamos definir isso aqui em outras palavras, né? A relação inversa é o conjunto dos pares ordenados R, porém invertendo-se a ordem dos termos de cada par. Então é basicamente isso que foi feito. Então, x e y pertencem a R, é a relação. A inversa dele vai ser o quê? Eu inverter os elementos desse conjunto, certo? Inverter os elementos desse conjunto, e aí eu obtenho exatamente a inversa dessa relação. Então, trazendo aqui novamente o nosso exemplo, né, lá da inspeção de motores, eu tinha A e B, né, aqui está normal. Eu tenho a relação, certo? A relação dos dois conjuntos, que é um produto cartesiano, como a gente viu, certo? E eu posso descrever naturalmente qual vai ser a inversa. A inversa, como a gente viu, vai ser denotado por B vezes A, certo? E aí é só, se você perceber aqui, que há simplesmente a inversão das coordenadas aqui, certo? Onde era x, né, o y passa a ser onde a posição do x e o x passa para a posição do y. E aí eu tenho a inversa dessa relação. Naturalmente, eu também consigo denotar o domínio dessa relação inversa e a imagem dessa relação inversa, certo? E naturalmente, o que eu vou ter, né? Eu vou passar a ter aqui, né, o eixo X, eu vou ter o intervalo do 45 ao 60, que seria equivalente às bonificações, e aqui eu vou ter o intervalo de 15 a 20. Por que isso aconteceu? Porque eu fiz uma inversão dessas coordenadas. Então ele vai descrever, perdão, que é uma reta, né? A gente sabe que a relação é descrita por uma equação de primeiro grau. Então ele vai inverter isso, tá? Então eu passo a ter o domínio aqui sendo descrito pelos pontos aqui no eixo X, 45 até 60, certo? 45 até 60. E aqui no eixo Y eu tenho a imagem, né? A imagem aqui. Aqui é a imagem, né? E aqui é o domínio. Acho que tem um exemplo mais para frente, a gente vê isso, então tem, né? Então aqui é representação de conjunto por meio de
regras, né? Aqui um intervalo, tem que ver a aula de teoria de conjuntos para entender isso aqui. A relação é dada ali por uma regra, tá vendo, né? O y é igual a 2 vezes x, essa é a regra da relação. E aqui a gente apresenta, né, no plano cartesiano, essa área, que corresponde exatamente ao quê? Aqui, no caso, ao A, produto cartesiano, né? A pelo B. E aqui a gente tem a representação de B, produto cartesiano, né? A. Então, aqui a relação é descrita por essa área, já a relação inversa é descrita por essa outra área, certo? Então, essa é a representação gráfica da relação inversa. Tá? Bem tranquilo, não tem grandes dificuldades. Falando das relações da propriedade, falando da propriedade das relações inversas, uma coisa que a gente já percebeu aqui é que o domínio da relação inversa vai ser igual à imagem da relação, tal qual a imagem da relação inversa vai ser igual ao domínio da relação. A gente já viu isso, né? A gente viu aqui que né, o domínio da relação inversa, ela era exatamente, ó, perceba, o domínio da relação inversa era exatamente a imagem da relação, certo? E o domínio da relação é exatamente igual à imagem da relação inversa, tá? A essa inversão em termos de domínio e imagem, isso é uma propriedade da relação inversa. E aqui é só para denotar que né, logicamente, se você inverte a relação inversa, o que você vai ter é a própria relação. Tá? Então, você praticamente volta ao estado inicial. Né? Você inverteu a relação, depois você inverteu de novo e você passa a ter a relação novamente. Tá? Sem grandes mistérios, são essas as propriedades das relações. E aqui a gente encerra o vídeo de hoje. Se você assistiu até agora, gostou, peço que dê o like, se inscreva no canal. Né? Esse esforço ele é para difundir o conhecimento de maneira totalmente gratuita. E a única coisa que eu peço de vocês é a colaboração aí, né? Comentando, fazendo críticas, sugestões, dando like se gostou, dislike se não gostou, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos. Eu agradeceria muito, né, para potencializar esse esforço, que não é fácil, mas é de coração. Muito obrigado, né, e até o próximo vídeo.